estamos juntos mais uma vez, e apesar do esforço do dia, né, que alguns trabalham, né, estamos aqui, a gente agradece assim, imensamente, porque o retorno, a gente sabe que retornos são inimagináveis, a colaboração de cada um é que constrói o todo, o coletivo, né? E também, para aquelas pessoas que perderam os primeiros módulos, vai ser possível assistir, porque está no YouTube. Rita, né? As pessoas que não conseguiram ver os primeiros módulos, por conta do sinal, né? Então, vai ser disponibilizado. Entender um pouco o nosso percurso, né? Interessante, né? A visão de um desenvolvimento. No primeiro módulo, só para um resumo rápido, refletimos sobre a visão de um desenvolvimento sem solidariedade que estamos vivendo hoje, que tem gerado tanta desigualdade social, né? E no segundo módulo, nós vimos que já existem sinais de um desenvolvimento com solidariedade. Inúmeras experiências surgidas no âmbito do Focolar e Arco de Comunhão, inclusive as nossas experiências no assentamento rurais já são sinais de experiência de um novo desenvolvimento sustentável, com solidariedade, que precisa ser fortalecidas, né? A gente entende assim, né? Então, hoje, nessa noite, né, vamos dar continuidade e chamaria a Gile para ela se explicar como vai ser esse outro módulo, dar a nossa introdução. Cris, a introdução da Gile seria depois da canção, né? Agora isso mesmo. Seria uma boa noite aí para essa turma boa. Uma saudação, isso, Gile. Nossa, uma saudação, então, saudação e boa noite. Boa noite. Princípio do curso, né? Então vamos lá, né? Para a noite é de vocês. A noite é nossa, Cristina. É nossa, protagonistas. É nossa, né? Ótimo, então. Eu queria pedir para o Matheus colocar para a gente aí uma canção, para a gente também ter esse nosso momentinho aí de reflexão e de cultura, né? Porque música é cultura, né, Amaury? Show, visualizam? Vou colocar. A tela está... Aqui.
Ótimo, obrigado, Matheus. Então, com essa bela canção, né, que sempre nos leva a uma reflexão, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre tudo que a gente pode realizar, né? A gente convida a Gile, que vai fazer uma introdução do tema de hoje, do nosso terceiro módulo, né? Que é o IMO como futura agência de desenvolvimento socioambiental solidário. Depois da Gile, a gente escuta a Bianca falando um pouco mais, aprofundando mais o tema de hoje. Tá bom, né? Para quem chegou agora na sala, né? Boa noite. E como nós somos de casa, a primeira coisa que a gente precisa ter é Jesus no meio, né? Para poder ser essa luz que vai nos iluminar e para a gente se fazer bem, né? É estar aqui juntos, né? Estarmos juntos para dividir, né? Essa experiência, né? Do movimento Socolares, também do Instituto Mundo Unido, que, como a canção diz, né, nós vamos fazer uma nova história, né, mudar a história do local, né, mudar a história do Brasil, pelo menos aonde, né, Deus nos pede, que é agora, nesse momento, na zona norte, né, de Alagoas, que é a Zona da Mata Norte. Então, a gente vai fazer esse breve caminho, né, é só uma prévia que eu vou fazer, que o final, né, desse diálogo, que a gente também considera esse momento, né, esse terceiro momento de diálogo, né, que ele está voltado para o foco do papel do Instituto como missão, né, essa missão de agentes do desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento, ele é diferente, ele é solidário e sustentável. E, ao mesmo tempo, pretende, nesse final de conversa, né, pretende fazer uma breve análise das estratégias usadas no trabalho recorrente, né, do nosso trabalho, que há tanto tempo a gente vem, né, com essa experiência, né, já realizada, são experiências pequenas, porém positivas. E com essas é possível realizar um trabalho de autonomia. Essa autonomia, lógico, é socioeconômica, na pretensão de mudar a realidade de pobrezas de tantas pessoas. E quem sabe, né, a gente pretende chamar a atenção dos governantes locais para também a novidade, que realmente é uma novidade, desenvolver com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, com esse fazer solidário. Então, depois, né, a gente vai ver no vídeo, né, e alguns slides, e esse passeio que a gente vai dar pelo Instituto. A gente vai conhecer melhor, né, ou dar uma revisada no suporte teórico-prático, e vamos ressaltar os pontos relevantes, que é conceito do Instituto, premissa, justificativa, missão e objetivos. E, andando, né, nesse passeio, vamos ver princípios de solidariedade, que isso é uma ferramenta capaz de transformar a sociedade. E vamos reconhecer, né, como o campo de atuação, reidentificar, e também tem a parte da sustentabilidade financeira e profissionalismo, né? E vamos, assim, lembrar, né, que o Instituto também, né, ele trabalha com as parcerias, que é corresponsabilidade solidária, que são os órgãos públicos, né, locais, tanto aqui de Maceió como dos locais que a gente, né, trabalha, né, na Zona da Mata. E são essas parcerias com as comunidades assistidas, que, né, eles ajudam muito com parceria. Senão, o trabalho sem parceria com as próprias comunidades não é o nosso objetivo. E, para fazer jus a esses objetivos do Instituto, conforme consta no regulamento interno, né, que eu falo oficial, né, Cristina? Há 7 câmaras temáticas, né, promotoras de conhecimentos, né? A gente lê isso, né, se debruça, e a gente tem conhecimento do que significa realmente o Instituto, né? E essas câmaras temáticas de conhecimento para todos que estão hoje no Instituto e para os futuros que vão nos juntar, né, conosco para, né, ter esse compromisso com o trabalho. E depois, né, nessa andança todinha, né, de hoje à noite, vai ser aplicada, né, que lógico, já se aplica as diretrizes para o desenvolvimento com solidariedade, e aqui, né, nesse foco aqui das diretrizes, faz necessário imbuir a metodologia. Lógico que a metodologia é peculiar do Instituto,
que tem 3 eixos de hierarquia, não é? E eles são interrelacionados de ação, não é? São eixos que eles, não é, eles são interligados e que são 3, né? Que primeiro tem a formação humana integral, o segundo, capacitação em tecnologias sustentáveis, e o terceiro é geração de emprego e renda. Né? Depois, né, no desenvolver de tudo isso, a gente vai percorrendo, né, um rápido passeio pelas experiências profundas vivenciadas pela equipe, tanto do Instituto como do Movimento Escolares, né, que é a mesma coisa, né? E também pelos amigos parceiros e contribuintes, porque sem a parceria, sem contribuição, o Instituto não caminha, não tem, assim, vida, né? E também a gente vai ver a experiência embrionária de Branquinha, onde tudo começou. É lógico que é coisas breves, né? Não é uma que a gente não vai, né, esgotar essa experiência. E depois, né, passa-se pelas etapas da experiência e vamos ver um pouquinho dos impactos gerados da experiência piloto lá em Branquinha, né? E também a gente vai, né, focar, né, ressaltar um pouco a força do voluntariado, né, visto, né, como agentes do desenvolvimento local. Lógico que esse desenvolvimento, como a gente viu em cima, ele tem um quê diferente, que ele é solidário, né, e de sustentabilidade. E, assim, a gente percebe que essa equipe de voluntariado, que elabora os projetos sociais e planos de autodesenvolvimento, e no foco da autonomia integral socioeconômica das comunidades assistidas. Né? Precisa a gente elaborar projetos e planos de autodesenvolvimento, senão, né, o Instituto vai minguar. Mas na frente a gente vai perceber, né, aprofundar isso. E, por fim, a gente vai identificar as características de um agente do desenvolvimento solidário local. É isso que a gente vai ver hoje, né, nesse último encontro. Mas aqui, né, só um minutinho a mais, vou fazer uma ressalva bem breve, né, porque a gente fala muito de formação humana integral, mas desde o início, com todas as pessoas que começaram conosco, né, Cristina, né, que elas talvez não estejam aqui nessa sala, né, hoje, mas elas sabem que isso está acontecendo, a gente conversou muito sobre formação humana integral. Então, a gente percebe, né, é notório isso, que existe uma ferramenta principal para a mudança e transformação. Né? Essa transformação, essa mudança, quem almeja é o movimento escolares, o Instituto. Essa transformação de uma comunidade ou sociedade dos seus sujeitos, cujas experiências refletidas, né, aqui promovem mais do que uma readaptação do homem ao meio, que atribui a este homem a capacidade de modificar a sua realidade. Então, essa ferramenta simplesmente é a educação. Né? A gente não vai ajudar a transformar, desenvolver, reinserir, readaptar o homem se não passar pelo viés de educação. Então, a educação é uma ferramenta principal. Essa educação, instrução e formação do homem. Né? Se não passar por isso, a gente não vai conseguir transformar. Né? E eu, trabalhando com Cristina e Gonzaga, e me veio essa pergunta: por que nos reunimos 3 vezes, né, no meio da semana, né? Então, esse é o objetivo de nos reunir aqui, né? O objetivo maior mesmo, né, desses 3 encontros, foi conhecer os fundamentos teóricos e a prática, né, do agir do Instituto. Como o Instituto age, como ele caminha, por que ele faz tanto? Bem como, né, a gente tem essa pretensão de acender o gosto pela causa, né, e é o trabalho voluntariado. Sim, né, e com a ajuda, né, na consolidação do Instituto como uma agência de autodesenvolvimento sustentável, né, socioambiental. E, além do mais, ele é solidário. Então, a gente almeja no futuro que o Instituto seja mesmo, se consolide, né, nessa agência de autodesenvolvimento. Né? Então, a pretensão maior de hoje é esse passo, né? Conhecer esses fundamentos, né, teóricos e a prática do agir do Instituto. Né? É mais ou menos isso que
tem outras coisas que eu disse, não, é muita coisa, né, eu vou pular, aqui alguns pontinhos, porque vai ser passado, no decorrer agora do vídeo e dos slides, ok? Eu não sei, Cristina, se eu atingi, o que você e o Gonzaga, sonharam, mas da minha parte, eu achei, que seria isso mesmo, né? Obrigadão, Gili, ótimo. A gente escuta agora a Bianca, que ela vai aprofundar um pouco mais isso que a Gili já iniciou. Olá, eu sou Bianca e é um prazer estar aqui com vocês novamente para apresentar o terceiro e último módulo do minicurso de capacitação do Instituto Mundo Unido, onde nós vamos agora falar sobre o IMO como uma futura agência de desenvolvimento socioambiental solidário. Vamos refletir sobre o nosso papel como agentes do desenvolvimento local solidário, dando visibilidade às pequenas experiências piloto de autonomia socioeconômica da comunidade envolvida, buscando demonstrar aos gestores da região que é possível, sim, romper as armadilhas da pobreza através da incorporação de princípios de solidariedade nas estratégias do desenvolvimento. Vamos fazer uma breve recapitulação dos outros módulos. No módulo 1, nós vimos que há uma insustentabilidade do tradicional modelo de desenvolvimento, que vem gerando tanta pobreza e desigualdade no mundo, sobretudo para as nações em vias de desenvolvimento como o Brasil, onde o processo de exclusão é histórico. E em Alagoas, especificamente, os dados são alarmantes. Nós vimos isso também, provocando uma cultura baseada no ter e no individualismo, com inimagináveis consequências sociais e ambientais, principalmente agora, no momento em que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Isso está se agravando cada vez mais. Já no módulo 2, nós vimos que é possível uma mudança cultural em vista de um desenvolvimento com solidariedade, que provoque a inclusão social. É uma realidade que exige um longo processo educativo, mas que é possível. Então, a gente vai buscar essa transição da cultura do ter e do individualismo, buscando a cultura da solidariedade. E é nesse percurso que nós somos convidados a dar a nossa parcela de contribuição, a assumir o protagonismo da mudança, adultos, jovens, crianças, migrando para um mundo melhor para as futuras gerações. Então, nesse módulo 3, nós vamos dar um mergulho no IMO como instituição do movimento dos focolares, vinda dele, que pretende, através de experiências piloto, dar a sua parcela de contribuição para um desenvolvimento com solidariedade, em parceria com outras instituições federais e estaduais. E a partir dessa experiência piloto que vai ser apresentada no Zumbi dos Palmares, nós podemos tirar uma metodologia de ação, esse é o objetivo, para fortalecer as experiências disseminadas e fornecer uma linha de atuação para as nossas futuras experiências. E por fim, vamos refletir sobre a nossa atuação como agentes de desenvolvimento local solidário, ou ADS. Dando um breve mergulho no IMO, no Instituto Mundo Unido, Desenvolvimento Socioambiental Solidário, foi fundado em 2 de abril de 2009. Aí nós temos como ver as fotos, dessa fundação, da sua fundação oficial, a cerimônia. Seus sócios fundadores são membros do Movimento Humanidade Nova, do Movimento dos Focolares. A premissa do Instituto é viver o amor recíproco, que torna possível a presença de Jesus na coletividade. Uma premissa maior para a construção do mundo unido, e é indispensável que a sua prática seja sempre baseada à luz do Evangelho e do carisma da unidade, que foi disseminado por Chiara Lubich, que é fundadora do Movimento dos Focolares. A sua missão é ser coligado ao projeto Economia de Comunhão, EDC, como vimos no módulo 2, tendo a missão de colaborar no processo de formação do homem, como um ser solidário e fraterno, e de promoção humana através de arranjos produtivos autossustentáveis, conservando a base da sustentação da vida, que são os recursos naturais. A sua preservação, portanto, é extremamente importante. A justificativa para a existência do Instituto como o que ele é hoje é ele ser uma ramificação do Movimento dos Focolares, fundado por Chiara Lubich, especificamente o Movimento Humanidade Nova, que visa iluminar à luz do carisma da unidade o contexto de exclusão socioeconômica cultural em que vivem a maioria das populações do estado de Alagoas, principalmente, que é o foco maior, as populações rurais.
e dar vida a uma experiência piloto que pode servir de farol às instituições locais que devem promover o desenvolvimento das suas populações, que têm essa obrigação. Então, o Instituto ele acaba sendo um braço disso, né? Os objetivos dele são contribuir na formação integral do homem, preparando-o para a vida comunitária e associativa, né? A questão da formação humana. Colaborar com o processo de capacitação profissional através de tecnologias sustentáveis, visando a melhoria da qualidade de vida e da autonomia econômica dos assistidos. Então, buscar essa questão do profissionalismo daqueles que são beneficiados pelo Instituto. E criar uma rede de experiências piloto autossustentáveis, que demonstrem aos gestores governamentais da região que é possível romper as armadilhas da pobreza através da incorporação de princípios de solidariedade nas estratégias de desenvolvimento local. Aqui, nesses princípios de solidariedade, nós vemos que há uma rede, né, em torno dessa experiência piloto de instituições bem articuladas, como a UFAL, a gestão pública de forma geral, o IFAL, né, o IMA, que está aí no meio, as associações locais, os movimentos sociais e as empresas privadas, que fazem parcerias, né? Essas experiências piloto em rede buscam ser um farol às instituições locais que devem promover o desenvolvimento de suas populações, né? Tem esse dever como objetivo. A respeito do campo de atuação do IMO, as comunidades rurais que ele assiste estão situadas na microrregião da Mata Alagoana. Um é o assentamento Zumbi dos Palmares, que é a experiência piloto, situado em Branquinha. Iniciaram as ações lá no ano de 2002. O assentamento do Helder Câmara em seguida, no ano de 2011, localizado em Murici. O assentamento Flor do Bosque, em Messias, que iniciou em 2018. E os acampamentos Bota Velha, Santa Cruz e Mumbuca, em Murici, também iniciados no ano de 2018, as ações do Instituto lá. É uma experiência, no caso dos acampamentos, uma experiência que ainda precisa ser mais bem estruturada. A respeito agora da sustentabilidade financeira e do profissionalismo no IMO. O IMO ele é mantido em média com 90% dos recursos que entram mensalmente na sua conta bancária pela rede de associados e associadas do setor de voluntários do movimento dos focolares. Esse recurso ele garante a manutenção de um espaço físico e pequenas despesas operacionais e administrativas. Mas o IMO ainda não tem o fôlego financeiro para manter um funcionário contratado, né, um funcionário que seja da área de administração ou de comunicação, com expertise em captação de recursos, e também não tem recurso suficiente para manter a logística do trabalho de campo, que exige uma saída para os assentamentos, né, que exige um transporte próprio para as viagens intermunicipais. Isso tudo tendo em vista que nem sempre temos projetos financiados. Os recursos de projetos que entram normalmente são temporários. Então, sem um mínimo de recursos para manter um funcionário contratado, comprometido com a causa do IMO e para a manutenção dessa logística do trabalho de campo, dificilmente vai ser atingido o objetivo para o qual o IMO foi criado. E esse é um fato que merece uma reflexão urgente e muito uso da criatividade, né? Em conjunto, da nossa criatividade coletiva, até porque juntos somos mais fortes. Então, o objetivo é que esse minicurso seja um incentivo para refletir sobre essas questões e já estimular a elaboração coletiva do nosso tão sonhado planejamento estratégico. Inclusive, o questionamento que eu deixei aqui no slide foi o seguinte: não seria o momento de refletirmos e elaborarmos juntos o nosso tão sonhado planejamento estratégico? Neste documento poderão estar contidos os caminhos para a sustentabilidade e profissionalismo do IMO. Então, a força do voluntariado é inegável, mas não é suficiente ainda para um trabalho contínuo em horas para levar adiante a máquina administrativa do IMO em direção a horizontes ainda inimagináveis. Falando a respeito das nossas parcerias, que a gente vê como uma corresponsabilidade solidária, vemos aqui que o assistencialismo tem um resultado X. Já a ação coletiva de autonomia socioeconômica tem resultado 2x. Os nossos principais parceiros e ou apoiadores são o Movimento dos Focolares, como já foi falado, a Economia de Comunhão através da Ampecom, a Associação por um Mundo Unido, AMA, a Pró-Reitoria de Extensão, a Sinfra, a Faculdade de Biologia, a Faculdade de Serviço Social, de Economia, de Administração e Contabilidade, o Centro de Educação,
a Faculdade de Nutrição e o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. Todos esses são pertencentes à UFAL. Também há a Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas e o SEBRAE. Também são apoiadores e ou parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Rede de Agroecologia, a Fundação Nacional da Saúde, Projeto Ecoforte, Comissão de Pastoral da Terra, CPT, e o Instituto Federal de Alagoas por meio dos campos de Satuba e Murici, embora a gente esteja numa parceria embrionária. Aqui nós vemos as organizações comunitárias parceiras, vemos que o assistencialismo tem resultado X, a ação coletiva de autonomia socioeconômica tem resultado 2x, e a ação coletiva de base popular e organizada tem incidência 4x. Foi isso que nós observamos após as capacitações de incentivo ao associativismo, à economia de comunhão e economia solidária, que deram as bases para a criação da APROAGRO, a Associação de Produtoras Agroecológicas da Zona da Mata Alagoana, fundada em 2011, que é uma associação inovadora por ser agroecológica, conduzida por mulheres. E apesar de, no momento, a associação estar passando por uma crise, ela inspirou muitas lideranças locais na revitalização das suas próprias associações. Então, os nossos parceiros nessas organizações comunitárias são também a Associação Geral do Assentamento Zumbi dos Palmares, a Associação das Mulheres do Dom, do Assentamento Dom Helder, a Associação Geral do Assentamento Flor do Bosque, o Grupo Gestor das Feiras Agroecológica e Orgânica da UFAL e da Centenário, fundado em 2017, e a própria APROAGRO. Então, o Instituto Mundo Unido tem como motivação primeira e base filosófica para a prática do agir, da reflexão e dos suportes teóricos, a espiritualidade da unidade, vinda do movimento dos focolares, assim como a teoria da economia de comunhão, do desenvolvimento sustentável e outras contribuições como a agroecologia, segurança alimentar e nutricional, os direitos humanos e as políticas públicas, a cultura popular e o folclore, que seguem essa mesma linha de diálogo, com as teorias de fundamento divergentes. E é a esse propósito que o IMO ainda carece de um documento que contém a síntese teórico-prática que fundamenta o nosso agir, mas nós estamos a caminho disso, porque ainda há alguns ensaios a serem feitos e quem sabe a partir desse minicurso não possam surgir mais pessoas motivadas a se debruçar sobre essa tarefa tão necessária. A elaboração desse documento, no caso, vai servir de suporte teórico aos futuros projetos sociais e, conforme consta no regimento interno do Instituto, as pessoas que fazem parte do Instituto procuram possuir, acima de tudo, a sabedoria cristã ou os valores universais de igualdade, justiça e fraternidade, e devem, além disso, também possuir uma formação cultural, ambiental, profissional, que esteja sempre atualizada e melhorada com o mundo atual. E é nesse sentido que o Instituto visa promover cursos de capacitação para oferecer uma leitura mais unida desses diversos campos do saber à luz do carisma da unidade. E para facilitar essa tarefa, está previsto no nosso regimento interno, com a aprovação da Assembleia, a constituição de novas câmaras temáticas, além da Câmara de Formação Humana Integral existente. E são essas câmaras que a gente vai ver a partir de agora. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre elas. Então, para melhor cumprir com esses objetivos do Instituto, conforme consta no regimento interno, a gente deve adquirir conhecimentos e habilidades que vão dar suporte operacional e de articulação, visando a autonomia socioeconômica ambiental das comunidades que vão receber a intervenção e que já recebem a intervenção do Instituto. Então, esse minicurso está visando dar uma continuidade a esse processo que começou em 2020 pela Câmara Formação Humana Integral. E daí é importante que haja esse conhecimento da realidade onde o IMO está inserido, com todos os seus desafios, as suas fragilidades, os seus limites, os seus recursos que estão disponíveis ou não, as oportunidades, através desse intercâmbio de conhecimento com a cultura, com o saber popular. E é nesse sentido que o diagnóstico socioeconômico ambiental, esse intercâmbio com a comunidade atendida, com as feiras agroecológicas, que vão denotar essa necessidade que surjam câmaras temáticas, promotoras de conhecimento, de estudo, de capacitação e de aplicação nas áreas que nós vamos ver aqui nesse diagrama.
Primeiramente, a Câmara em associativismo e cooperativismo com base nos valores da economia de comunhão. Também tem a Câmara da Educação Ambiental, do Desenvolvimento Sustentável, né, que abrange tudo isso. Essa educação ambiental vai passar pelo conhecimento no gerenciamento de recursos hídricos, sólidos, saneamento sustentável. Também tem a Câmara de Agroecologia, que visa a produção orgânica, o beneficiamento de produtos agroecológicos e outras tecnologias sustentáveis. A Câmara em Saúde e Segurança Alimentar, né, que visa também a questão do esporte, da qualidade de vida, psicologia e psiquiatria. A Câmara em Cultura Popular e Folclore, visando as artes cênicas, também artes plásticas e arte musical. Também há a Câmara em Políticas Públicas, Cidadania, Direitos Humanos e Política da Unidade, que atua em co-governança. A Câmara da Comunicação, Jornalismo e Mídias Digitais, que terá essa missão de animar, de articular todas as câmaras temáticas, de organizar esses ciclos de estudos e fazer as divulgações devidas. Então, a partir da conclusão da pesquisa em desenvolvimento sustentável e meio ambiente do PRODEMA, da UFAL, em 2000, que tinha o foco de fornecer alternativas para a superação da pobreza no município de Branquinha, foi que se iniciou no assentamento Zumbi dos Palmares, né, o assentamento localizado justamente em Branquinha, uma experiência piloto de extensão universitária na Pró-Reitoria de Extensão da UFAL, em 2003, que procurou aplicar as diretrizes para o desenvolvimento com solidariedade, conforme propõe a pesquisa. Essas diretrizes a gente viu no módulo passado, né? Que são a formação dos agentes do desenvolvimento, criar estratégias de trabalho, humanizar a economia, desenvolver a dignidade de cada pessoa humana. Esses projetos sociais levam a essa metodologia de ação, que são divididas em 3 eixos que a gente vai desmembrar agora. O primeiro eixo é a formação humana integral, que consiste em projetos formativos de acordo com as faixas etárias envolvidas. Então, vai despertar no educando o valor transformador da solidariedade, como ela é adotada, né, com o estilo de vida, como isso é transformador e como isso vai refletir no zelo para si mesmo, para a coletividade e visando também a recuperação do meio ambiente degradado. Então, vai buscar florescer essa consciência naqueles que são educados e naqueles que são os educandos também. O eixo 2 visa capacitação em tecnologias sustentáveis, que é direcionado para empreendedores jovens e adultos. Esses cursos vão apresentar técnicas produtivas capazes de gerar renda e recuperar o meio ambiente degradado. O eixo 3, que é o geração de trabalho e renda através do trabalho associativo e de comunhão, visa desencadear processos de autonomia econômica de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Então, as feiras agroecológicas e orgânicas comprovam a melhora da qualidade de vida, como a feira semanal na UFAL, né, que ocorria toda quarta-feira, e na Praça Centenário, que ocorre aos domingos. A feira quinzenal também na Orla de Maceió, também tem a feira mensal em alguns órgãos públicos de Maceió, que foram suspensas devido à pandemia, né? A maioria delas, na verdade, apenas a da Praça Centenário que se mantém. E o eixo de formação humana integral, ele é considerado o núcleo central do IMA, onde foi o primeiro, né, que a gente se esforçou para vivenciar entre nós a fraternidade, para assim em seguida suscitar vivências de fraternidade, junto com a comunidade envolvida no projeto. Como afirma a nossa voluntária e cofundadora do IMA, a senhorita Gilvânia dos Santos, os momentos de vivências com as comunidades geram um enriquecedor processo de aprendizagem. E a gente vai ver esse processo a seguir. Né? O eixo de formação humana integral, como câmara temática, tem como base o carisma da unidade. Ele ilumina e impulsiona para o trabalho voluntariado e tem a responsabilidade e compromisso com o outro, nesse desejo de construir um mundo sem pobrezas. A gente tem nele também a contribuição de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a educação deve ser uma prática de liberdade. É a participação livre e crítica dos educandos, vivenciada em uma dinâmica dialógica. É nessa dinâmica dialógica que ele falava que se entende a educação de uma comunidade rural. Desenvolve a capacidade do educando de modificar a sua realidade, o seu entorno, e o IMA ele aparece aí como espaço de comunicação, transformação e produção de saberes.
Então, assim, o Instituto Mundo Unido afirma que não se pode pensar numa formação na educação das comunidades assistidas separadamente das concepções de Paulo Freire, de formar pessoas mais críticas, num modelo de educação que se constitui mais eficaz quanto mais se distancia do modelo bancário, entendendo o sujeito que está recebendo esse conhecimento todo em toda a sua completude. Ou seja, o IMO, ao longo dos anos, construiu um espaço de comunicação, de transformação e de produção de saberes e de tecnologias agroecológicas, considerando também os aspectos econômicos, culturais, locais, políticos e sociais das comunidades assistidas. Também nos documentos oficiais da educação brasileira existe uma proposta de formar um ser crítico e capaz de trilhar o seu próprio caminho. Essa proposta possibilita ao educando a aquisição de conhecimentos e habilidades essenciais para o exercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho. Então, partindo desses pressupostos, tanto de Freire como dos documentos oficiais da educação brasileira, o eixo Formação Humana Integral, ele propõe a efetivação de práticas, também pedagógicas, voltadas para a formação integral da comunidade. E tudo isso coerente com os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, também aos princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais, e os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade, que cada ser humano deve ter acesso. Então, quando a gente fala da preparação do ser humano, nós estamos tratando de uma preparação capaz de formar um ser crítico e consciente do seu papel no mundo, dos seus direitos negados. Então, é evidente que a formação integral, sem o questionamento das raízes da desigualdade social, não tem como atender às necessidades humanas. É preciso que haja uma prática direcionada para a realidade da comunidade assistida, para a ecologia local, para as suas raízes culturais e, sobretudo, para que essa possa se desenvolver e os jovens permaneçam no campo, né, que a cultura do êxodo rural seja atenuada e ou extinta, porque isso é um grande problema no meio rural hoje em dia. Temos a contribuição do carisma da unidade, né, partindo da integralidade do ser, do homem como um ser ético e solidário, a perspectiva da compaixão sempre sendo visada e os princípios de solidariedade, né, pregados inicialmente por Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, como dissemos já, tem essa contribuição muito importante, né? E o mais importante da formação humana é a integralidade do ser, e pensar que cada indivíduo no mundo e do que ele é capaz, né? Do que cada um é capaz. Então essa formação ela vai preparar o ser humano para produzir as condições de reprodução da sua vida e das formas sociais da sua organização, da sua comunidade. Então ele vai poder construir o seu modo de vida livremente, com dignidade, tendo autonomia para organizar os modos de existência, né? Sendo responsável pelas suas ações, se tornando um ser humano ético e solidário. Esse jeito peculiar de olhar, de educar, ensinar, de cuidar das comunidades, fez com que o eixo formação humana se voltasse cada vez mais para a iluminação do carisma da unidade e se solidificasse na sua estrutura, na sua ação, na perspectiva da compaixão, nos princípios da solidariedade, de modo que essa estrutura vai possuir as seguintes vertentes, né? As vertentes de atuação, espaços de encontros para reflexão e discussão de modos de viver individual e coletivo, despertando nessas comunidades o entendimento que há a possibilidade de uma transformação coletiva através desses princípios de solidariedade, de ser e de estar no mundo, numa perspectiva transcultural e transdisciplinar. Também vai buscar conduzir as comunidades num aspecto espiritual, ético-moral. E é uma formação continuada do projeto da EDC através de seminários, palestras e oficinas, além de cursos em arranjos artesanais no fomento de emprego e renda. Também há cursos preparatórios na formação integral da comunidade através de oficinas e dinâmicas interativas e o projeto Educação para a Paz, a Arte de Amar nas escolas rurais, com estratégias e metodologias peculiares no intuito de ensinar crianças, adolescentes e adultos a se tornarem cidadãos em equilíbrio com sua ecologia e suas raízes culturais. Acredito que seja muito importante mencionar aqui que o eixo formação humana faz a menção de pretender, pouco a pouco, incidir de forma concreta no distinto momento
de cursos, oficinas, como já foi citado aqui, mas também com visitas demoradas aos domicílios, porque a carência do povo nos assentamentos vai muito além da necessidade de terras para plantar e de um projeto que ajude a resgatar a dignidade integral deles. É um povo que traz um manancial de carências interiores e exteriores muito grandes. Então, o contato pessoal com todo mundo denota essa necessidade de transformação e mudança interior de cada um. E por outro lado, também se percebe que os princípios de gratuidade, de reciprocidade e de comunhão já estão presentes no convívio de muitos deles. Isso tudo fruto de um trabalho coletivo do IMO que encontrou caminhos diversos para levar felicidade à vida de tantos. Então, do percurso da experiência de Branquinha se pôde extrair uma metodologia de ação que visou fortalecer as experiências disseminadas para outros assentamentos, né, fornecendo uma linha de atuação para as futuras experiências, sempre em articulação com os nossos parceiros, inclusive os nossos futuros parceiros, né? E isso é vislumbrado. Foi através da contribuição do engenheiro agrônomo José Francisco, que é voluntário e cofundador do IMA, servidor da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas. Foi com ele que a experiência piloto no Zumbi conseguiu ser disseminada para outros assentamentos. O assentamento do Helder em Murici e o assentamento Flor do Bosque em Messias. E através de capacitações em agroecologias, ficou possibilitada a criação da primeira OCS do Estado de Alagoas, a Organização de Controle Social, que possibilitou a venda do agricultor para o consumidor direto dos produtos da agricultura familiar, agroecológicos. Uma das etapas da experiência foi estudar o território geográfico e o município de Branquinha, né? Entendendo seus aspectos socioeconômicos, ambientais, político-institucionais, o aspecto histórico também, detectando forças, fraquezas, possibilidades, sinais de solidariedade, né, ameaças. E outra etapa também foi estudar o território da comunidade em si, o assentamento dos Zumbi dos Palmares, mais especificamente, né? A gente vislumbrou todos esses aspectos para o assentamento. E outra etapa muito importante é ouvir a comunidade, né? Ouvir a comunidade em todos esses aspectos também, porque é possível estimular a participação da comunidade, não só possível, como muito necessário, através de visitas domiciliares, anúncios em rádio, na rádio comunitária, panfletos, etc. E aqui a gente vê como é importante esse aspecto de escuta, porque foi possível, por meio dele, mapear os problemas e as oportunidades. Aqui a gente vê nesse quadro uma experiência exitosa, né, que se teve nesse processo de mapear as forças, detectar os sinais de solidariedade, como eu falei no princípio, oportunidades, ameaças, problemas. Outra etapa que também constitui essa de mapear problemas e oportunidades, foi o resultado desse processo, junto com a comunidade, né, que se desdobrou num plano de autodesenvolvimento local solidário, o plano macro, que foi apresentado à gestão local, a fim de pleitear melhoramentos para a comunidade, e foi dividido em vários subprojetos, a fim de submeter a editais de financiamento de acordo com a linha de ação do edital. E os projetos sociais, que são justamente esses subprojetos do plano macro, que visa atender aos problemas mais específicos e prioritários, ou são projetos elaborados também para uma demanda específica, um problema específico, sem necessariamente derivar do plano macro. Pode ser uma coisa mais específica apenas. Então, ainda nessa questão de mapear os problemas, se apresenta a comunidade, o agir do IMO, né? E algumas experiências modelos para ter como base uma geração de trabalho e renda, a capacitação em tecnologias sustentáveis, a formação humana aos valores de solidariedade e partilha. Então, tudo isso faz parte desse processo também. Está dentro dessa pirâmide, como o diagrama mostra. Então, estudar o território e ouvir a comunidade resulta num plano de autodesenvolvimento local solidário, e aí a gente vai para a quarta etapa, né, que é elaborar e apresentar à comunidade o plano compactuado nas oficinas participativas. Então, o plano de autodesenvolvimento da comunidade envolveu a percepção, a detecção de 3 problemas principais, como podem ser vistos aí no diagrama, e suas respectivas soluções, né, pensadas de forma articulada para serem implantadas na comunidade. Nós temos 3 problemas principais aí, como o bullying e a ociosidade juvenil,
o desemprego e baixa renda da população local, né? E o problema ambiental. Para o problema do bullying da ociosidade juvenil, foi pensado em dois projetos: o projeto de esporte e cultura e o projeto Educação para a Paz e Arte de Amar, buscando solucionar esse problema social. O desemprego e a baixa renda tiveram como soluções um projeto de capacitação, né, para fornecer um conhecimento, uma técnica a essas pessoas, a população rural, e um projeto de geração de trabalho e renda. O problema ambiental tem um projeto de educação ambiental pensado justamente para voltar as pessoas a uma conscientização ambiental, uma conscientização de preservação, de conservação, e o projeto de recuperação de áreas degradadas, que é justamente para pôr a mão na massa, né? Pôr na prática a teoria que parte do projeto da educação em si, da conscientização em si. A gente vai precisar dar uma paradinha para a Bianca tomar uma água. Entendeu, Mauri? Pessoal, é o seguinte, a gente queria dar um intervalinho aqui agora de 5 minutinhos, além da Bianca tomar a água, a gente tomar um cafezinho. O Matheus pode colocar uma musiquinha bem rapidinho e em 5 minutinhos a gente recomeça para a gente ir para a parte final. Estão de acordo? Beleza, Matheus. Solta uma música aí, Bianca toma a água, molha a goela para a gente retornar já.
Pronto. Podemos retornar, né, Matheus, com a Bianca? Segunda parte. Pronto, podemos. Vamos dar início agora à última parte do minicurso de capacitação do IMO para fechar o módulo 3, né, onde nós vamos iniciar falando a respeito dos impactos gerados da experiência piloto de Branquinha nos âmbitos local e regional entre os anos 2003 e 2021, focando no processo de formação humana continuada que tem como objetivo suscitar comunidades solidárias e o associativismo. Então a gente tem aí no gráfico, né, como se pode observar, esse processo de desenvolvimento da atuação do IMO na comunidade. Um momento de formação que colaborou para as relações de fraternidade, aqueceu a vida comunitária, realizou-se também oficinas da EDC e a partir daí surgiu um mutirão comunitário que construiu a incubadora Arte e Fruto, e que gerou também a Proagro, né, a associação de caráter intermunicipal, e ela também foi uma inspiração para as associações dos assentamentos Dom Helder e Flor do Bosque, né? Então, ao longo de todos esses anos, 2003 até os tempos atuais, através de muitos esforços coletivos de parceiros e da comunidade envolvida, apesar da imensa dificuldade em se gerar processos de inclusão socioeconômica, se pôde vislumbrar alguns impactos positivos, mesmo que em pequena escala. Nesse processo de formação humana, né, se visou muito decolar o processo de autonomia socioeconômica dos envolvidos nos projetos. Então, as pessoas beneficiadas nas 3 comunidades ao todo, né, que participam das feiras orgânicas, são em torno de 57 pessoas, indiretamente envolvendo reuniões comunitárias, capacitações técnicas, ações no âmbito escolar, são em torno de 175 pessoas. Agora focando no processo de capacitação em tecnologias sustentáveis, que teve como objetivo criar oportunidades de trabalho e renda com sustentabilidade ambiental. Após a criação da Proagro, houve a atração de parcerias, capacitações em agroecologia, doces e polpas de fruta e artesanato em fibra da bananeira na incubadora Arte e Fruto, e a difusão da agroecologia para outros assentamentos, o que resultou na recuperação do meio ambiente degradado e a criação da primeira OCS de Alagoas. Para falar de alguns dados, né, em torno de 15 camponeses aprofundaram a EDC e a temática associativismo. Em torno de 100 jovens da rede estadual de ensino da cidade de Branquinha participaram de oficinas de empreendedorismo rural e economia de comunhão. Em torno de 20 mulheres e suas famílias adquiriram autoestima e autonomia financeira ao criarem a Proagro, as feiras orgânicas e ao construírem a mini fábrica Arte e Fruto. Em torno de 100 camponeses receberam capacitação em cultivo agroecológico, importantíssimo, e destes, em torno de 20, junto com as suas famílias, receberam a certificação de orgânicos pelo Ministério da Agricultura. Mas, infelizmente, por conflitos intergeracionais, a atividade com jovens acabou não decolando. Falando agora do processo Geração de Trabalho e Renda, que teve como objetivo desencadear processos de autonomia econômica provocando a inclusão social. Após a criação da primeira OCS, a Proagro ganha um caminhão, a experiência piloto acaba se multiplicando para Dom Helder e para Flor do Bosque, surgem as feiras da UFAL, da Praça do Centenário, e na Orla, e em alguns órgãos públicos, que atualmente não estão funcionando, né? Apenas a da Praça Centenário continua, em função da pandemia, teve que dar essa parada. Surge uma rede de consumidores fiéis também. Em média, 57 pessoas adquiriram melhor qualidade de vida. 400 consumidores, em média, estão com uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais livre de agrotóxicos. Focando agora no âmbito acadêmico, né? Devido à longevidade da experiência de promoção humana, dos esforços coletivos envolvidos, tanto no âmbito das instituições de ensino, como no âmbito do movimento dos focolares e do estabelecimento de parcerias com diversos órgãos, mesmo que parcialmente exitosa em termos de resultados quantitativos, a ação e os seus desdobramentos no decorrer desses anos tiveram consequências inimagináveis. É considerada uma das ações de extensão mais longas da UFAL,
né, de 2003 a 2021, até os dias atuais, ela ainda está em atividade. A visibilidade dessa experiência, né, nas temáticas da EDC, da agroecologia, do empoderamento da mulher, do empreendedorismo rural, foram alvos de ambiente para outros projetos de extensão dentro da própria UFAL. Ambiente para projetos com parcerias internacionais também, ambiente para aulas de campo, para estágio acadêmico, se tornou objeto de pesquisa de conclusão de curso, né, para TCC, objeto de pesquisa pelo PIBIC, objeto de pesquisa de mestrado, de doutorado. Então, foram muitos caminhos percorridos. APROAGRO, Associação de Produtoras Agroecológicas da Zona da Mata de Alagoas. Sua fundação foi em 15 de outubro de 2011. A APROAGRO é uma sociedade civil sem fins lucrativos e sua sede está localizada no assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Branquinha, da Zona da Mata de Alagoas. O Estatuto da APROAGRO abrange os princípios básicos de uma associação, regidos pela Constituição, que, de acordo com o artigo 2º, uma associação deve promover e difundir os princípios de justiça e progresso. Tendo isso em vista, um dos objetivos da APROAGRO é inverter a tendência de aprofundamento dos desequilíbrios entre as relações econômicas e sociais, do estado de pobreza e dos atrasos nos processos de acesso à terra e a degradação do meio ambiente. Por meio de técnicas agroecológicas, o meio ambiente é preservado e as extintas áreas de plantação de cana-de-açúcar estão sendo recuperadas. Uma associação também deve promover as condições de liberdade e igualdade. A APROAGRO promove em seu cerne a inclusão da mulher camponesa nas atividades rurais, com seu devido reconhecimento e protagonismo. Além disso, suas integrantes abraçam as lutas do Movimento das Mulheres Camponesas, o MMC, que tem âmbito nacional. Criar, desenvolver e reforçar vínculos de cooperação, apoio e solidariedade mútuos. Segundo o Estatuto da APROAGRO, um dos objetivos da associação é exercer a mútua colaboração entre os sócios em sintonia com os princípios da economia de comunhão, a EDC, no sistema de solidariedade, onde o centro é a relação do homem com o meio ambiente. A APROAGRO também conta com várias parcerias que ajudam a construir sua base. O projeto Zumbido, criado em 2002, surgiu como uma pesquisa realizada por sua coordenadora, a arquiteta e servidora da Universidade Federal de Alagoas, Cristina Lira. A pesquisa demonstrou que a solidariedade pode ser um elemento agregador para romper as armadilhas da pobreza. Ele visa promover um desenvolvimento econômico e sustentável, implantando no assentamento Zumbi dos Palmares uma experiência piloto com potencial de réplica nos assentamentos circunvizinhos. É o que está acontecendo atualmente no assentamento Dom Helder, em Murici. O projeto Zumbido foi inserido na UFAL através do Programa de Ações Interdisciplinares, o PAINTER, onde bolsistas foram inseridos nos princípios do projeto e diversas áreas de conhecimento fizeram parte da iniciativa, como a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEAC, através da professora Adriana Alvarenga. Foi com o Zumbido que tudo começou. A partir dele surgiu o parceiro Instituto Mundo Unido, o IMU, fundado em 9 de abril de 2009. Junto com o projeto, o IMU ajudou os camponeses de Branquinha a construírem um sonho de instituir uma associação, desde auxiliar com o registro em cartório até aplicar oficinas para a elaboração de um estatuto. Muitos dos cursos preparatórios aplicados para as integrantes da APROAGRO foram promovidas pelo Instituto, incluindo as oficinas de Economia de Comunhão, onde a formação humana é visada com maior destaque. Através delas, os componentes da associação tiveram consciência das noções de solidariedade, partilha e respeito, tanto nas ações cotidianas quanto nos recursos investidos. O IMU também é uma ponte para interligar o projeto Zumbido e a APROAGRO a outros parceiros, como a instituição italiana Ação por um Mundo Unido, a AMU, que é um dos provedores de recursos para o assentamento e para a associação. Com visitas frequentes, agentes da AMU avaliam o projeto e a utilização dos recursos. Melhor no futuro, ou seja, questo è l'impegno che anche noi dell'associazione Azione per un Mondo Unito, AMU, insieme all'Istituto del Mondo Unito, vogliamo portare avanti, lavorare insieme a voi perché il futuro di tutti sia migliore. E esta é uma ação que nós da AMU, juntamente com o Instituto Mundo Unido, quer dizer, AMU é a Associação Mundo Unido, que fica na Itália,
queremos levar junto com vocês, ajudá-los. E chissà che questo un giorno non diventi un posto dove altri vengono a imparare un modello di sviluppo equilibrato, in armonia con la natura e soprattutto dove c'è una relazione comunitaria sana e che, diciamo così, permette a tutti di crescere. Quem sabe se esse lugarzinho, essa experiência não vai ser modelo para que outros venham e vejam, né, como pode se fazer. Con uno sviluppo armonico con la natura e dentro la comunità. Desenvolvimento com a No âmbito da universidade, um outro projeto que partiu do projeto Zumbido se formou, o projeto Colhendo Bons Frutos, com coordenação da professora da Faculdade de Nutrição, Maria Alice Oliveira. O projeto consiste em inserir as feiras agroecológicas e a cultura camponesa no meio universitário e na sociedade alagoana. Assim, promove o desenvolvimento da feira como fonte de renda para os camponeses e como incentivo à segurança alimentar. A feira, que conta com integrantes da Aproagro, se faz presente todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, no campus da UFAL, e todos os domingos no bairro Farol. Em 2015, recebeu o prêmio do Banco Santander, e os recursos que ele fornece estão sendo aplicados em prol do desenvolvimento da produtividade dos camponeses e das feiras. Hoje a gente está muito bem, porque traz o nosso produto, onde a gente perdia, onde a gente jogava no lixo. Hoje a gente traz para aqui, já é um dinheiro a mais que a gente leva para casa, né? Obrigada, boas vendas. Olha, aí você tem. Produtos também tem clientes, eles atenderam aos chamados agricultores. Vou falar com um aqui. Olá, o senhor já comprou o quê? Mostra pra gente. Comprei jaca, estou comprando laranja, aquele negócio todo, né? Realmente a coisa é boa, porque a gente pode crer, a gente pode acreditar nisso aqui. Até porque eu sou uma testemunha que fui em loco. Eu visitei esse povo lá depois de União dos Palmares, naquelas terras ali. Fiz visita e vi sendo tirado o produto. Hoje é o Dia da Cultura Camponesa, com foco para as mulheres. Além da feira, quais outras atividades estão sendo realizadas aqui na UFAL? Pronto, aqui na UFAL, né, junto com o Prédio Zumbido, né, estamos promovendo um momento de intercâmbio cultural, onde vamos apresentar toda uma mística camponesa, né, através de um Pai Nosso dos Mártires. Depois teremos o resgate da arte camponesa através do pastoril, da dança afro. Vamos ter um momento de histórias de vida, onde as mulheres camponesas vão poder contar a sua realidade, né, nesse intercâmbio. E também podemos degustar deliciosos assim, produtos da culinária rural, né? Como sarapatel, tapioca, alguns bolos, né? Então é esse momento de intercâmbio mesmo. Importante também essa valorização da mulher. Justamente isso, né? Porque estamos unidas na luta dela. É importante nós, como universidade, né? E Instituto Mundo Unido e os órgãos de apoio, né? Trazer luz, né? Esse sonho dela por dias melhores. Então estamos unidos a elas. Muito obrigada. A Aproagro era um antigo sonho das camponesas do assentamento. Hoje é uma realidade, o produto da síntese entre pesquisa e extinção, levando para o meio acadêmico uma demonstração de que é possível a libertação das amarras da pobreza e que é realizável o desenvolvimento sustentável através de princípios de solidariedade. Com positivos impactos ambientais e sociais, a Aproagro mostra que é mais que uma associação, é um encontro de ideais, onde o valor da mulher do campo é reconhecido e a natureza é respeitada através da prática agroecológica. A Aproagro e seus parceiros lutaram e continuarão lutando para que o trabalho siga em frente. Agora nós vamos abordar a importante força do voluntariado, né? Visto como agentes do Desenvolvimento Local Solidário, ADS. O início da luta da atuação do INO, ele parte da compaixão pelo sofrimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, né, que lutam para sobreviver, tendo em vista que os direitos previstos na nossa Constituição ainda não saíram totalmente do papel, então várias famílias acabam saindo do meio rural, vêm se aglomerar nas já populosas favelas de Maceió, outras vão para o campo dos movimentos, né, como o MST, buscando a conquista das suas terras para plantar. Então, nos deparamos com muita pobreza histórica, material e imaterial. Então, nesse estágio emergencial, a gente precisa suprir inicialmente as necessidades básicas desses nossos irmãos, né, porque uma pessoa com fome não é capaz de aprender, não é capaz de empreender, e mesmo que se satisfaça as carências de primeira necessidade de uma comunidade, essa comunidade vai continuar na condição de dependente, de assistencialismo, ela não vai progredir.
E esse a gente acredita que é o nosso maior desafio para uma ONG que propõe ser uma agência de desenvolvimento, que propõe provocar um processo de desenvolvimento local em vista da autonomia socioeconômica nos envolvidos nos nossos projetos, ou seja, que a família consiga progredir e se libertar do assistencialismo. Então, nós vemos a sociedade como uma família onde todos deveriam ter a oportunidade de crescer, de melhorar na vida. Então, nós não vamos mudar o mundo, né? Mas entrelaçados como agentes do desenvolvimento local que somos, em articulação solidária, junto com instituições parceiras, a gente pode suscitar pequenas experiências piloto que liberte essas famílias envolvidas nos projetos da situação de assistencialismo. Então, vejam que grande possibilidade nós temos se organizarmos bem as nossas horas dedicadas ao voluntariado. É um compromisso que se assume com a causa dos excluídos da nossa sociedade, onde a gente tem a possibilidade de fortalecer, de revigorar uma experiência coletiva de transformação social que pode ter consequências inúmeras, inimagináveis. Então, para isso, a gente precisa, além dos adultos, de mais força jovem do nosso lado, de competências profissionais para alavancar os atuais desafios de eficiência do processo de geração de renda, isso aliado a uma melhor saúde e qualidade de vida dos camponeses também, porque eles estão muito cansados de tanto semear, cuidar, colher, viajar para vender. Então, nesse ponto, é muito importante o papel de referência que cada grupo do IMO desempenha, no sentido de acompanhar, de ver as dificuldades, conduzir o grupo para o êxito no cumprimento dos objetivos, da meta a ser alcançada, né, em cada um deles. Em analogia, é como um pai que ajuda os seus filhos a desempenhar determinada atividade, ou como uma mãe que amorosamente executa determinadas ações que o filho não conseguiu desempenhar naquele momento. Então é nesse clima de reciprocidade, do amor fraterno, sempre recomeçando a cada fragilidade humana, que nós caminhamos durante todos esses anos. E no ano de 2020 a gente deu um grande passo com a adesão de mais pessoas motivadas a assumir, com determinação e perseverança, o protagonismo nessas ações. E eis aqui o nosso grupo de ação, né, como vocês podem ver nesse diagrama. Foram muitas conquistas em pleno ano de pandemia e quantos desafios e alegrias a gente ainda tem pela frente com a aprovação do projeto Zumbido 2021-2022 pela Ampecom. Então, como é possível ver nesse diagrama, além do grupo da diretoria, conselho e contabilidade, há 2 grupos voltados para o fortalecimento do IMO e 3 grupos voltados para o fortalecimento das comunidades. Cada bloco de grupo contém em si processos que fortalecem as experiências pilotos e são interrelacionados entre si, né? Eles se ajudam. Então, a gente vai ver aqui um pouco das atribuições e dos resultados que esses grupos vêm obtendo desde a sua criação. A gente vem observando o protagonismo do grupo de diretoria, conselho e contabilidade por meio do projeto de doação de cestas básicas, de busca de parcerias com outras instituições e da organização da máquina administrativa do voluntariado, o que vem resultando nas obrigações administrativas e jurídicas em dia, no fortalecimento do voluntariado e em 2 projetos aprovados. A respeito do protagonismo do grupo Captação de Recurso, que tem como atribuições a organização de rifas virtuais, a organização e conquista de novos sócios e a atualização das redes sociais. O que tem resultado disso é uma expansão da rede de sócios colaboradores, as obrigações financeiras em dia e a maior visibilidade nas redes sociais e na sociedade. A meta futura do grupo de captação de recurso é ter pelo menos um funcionário, com dedicação exclusiva. Essa é a meta atual, né? A respeito do protagonismo do grupo Registro Jurídico, que tem como meta o registro do IMO como uma entidade filantrópica nos municípios onde atua. Então, é necessária a apresentação do IMO nas secretarias municipais de assistência social de Branquinha e de Murici, essa é uma das atribuições do grupo, a formação de contatos e articulações e o IMO ser aprovado nos conselhos dessas secretarias, né? A equipe está preparando a documentação no momento. A respeito do protagonismo do Grupo Formação Humana, ele tem como atribuições o acompanhamento virtual das comunidades, a assistência emergencial na negação de direitos, a preparação do material didático e preparatório para os membros do IMO. A meta do grupo é contribuir na formação integral do homem, preparando-o para a vida comunitária e associativa.
Então, como resultado dessas atribuições, o voluntariado está mais preparado, motivado, e a fraternidade tem entrado em ação nas comunidades. A respeito do protagonismo do grupo Geração de Renda, que tem como meta o fortalecimento das feiras, né, da Feira Orgânica e Agroecológica da Praça do Centenário, que é a única em atividade no momento, e aí visa a autonomia integral socioeconômica desses camponeses, né? E as atribuições incluem a reunião com os feirantes, a divulgação da feira, a criação do grupo de compras e a criação de um plano de marketing da feira. Então, a feira avançou apesar da crise, né, tem isso como resultado e conquistou novos consumidores. A respeito do protagonismo do grupo de projetos sociais, que tem como meta colaborar com a elaboração de planos de autodesenvolvimento e de projetos sociais visando a autonomia integral socioeconômica ambiental da comunidade, tem como atribuições o lançamento do projeto pelos editais FBB e Ampecom, a participação em capacitações e o projeto das cestas básicas e também do zumbido, fazer com que eles sejam aprovados, né? Houve um êxito no projeto das cestas básicas, na aprovação dela, e o projeto zumbido está em andamento. Estamos chegando ao final do nosso minicurso de capacitação, onde, caso vocês estejam motivados, se pretende dar continuidade a esse processo formativo que proporciona vivências e trocas muito enriquecedoras. Esse minicurso visou colaborar com a necessidade de fundamentos teóricos práticos do IMO e de capacitação do seu corpo de colaboradores antigos e novos, e quem sabe atrair novas pessoas que queiram dedicar uma parcela do seu tempo ao voluntariado, né, a essa causa, fomentando novos projetos e convênios, e quem sabe desses convênios se abre a possibilidade de fazer uma carreira profissional no IMO, para que assim no futuro ele se torne uma agência de autodesenvolvimento socioambiental solidário. Então, recapitulando o que a gente viu no módulo 1, a gente falou da crise e da insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento sem solidariedade, né, adotado no mundo, no Brasil, e que provoca em Alagoas, que é o nosso foco, índices alarmantes de negação de desenvolvimento humano, né? Denota também uma situação insustentável e de transição, porque como a gente viu no módulo 2, o mundo está em busca de um novo modelo de desenvolvimento e que já existe na humanidade, né? Essas inúmeras experiências de porções de mundo mais unido e inclusivo, a expansão desse novo modelo vai depender de um processo educativo e de longo prazo, como a gente já discutiu no módulo 2, substituindo a cultura do ter e do individualismo pela cultura da solidariedade e da partilha. E é dessa reflexão que a gente pode extrair diretrizes, né, que convergem para um desenvolvimento com solidariedade, sobretudo para as comunidades em situação de vulnerabilidade social. E a partir dessas diretrizes extraídas do diálogo entre a contribuição do carisma da unidade e da visão do desenvolvimento sustentável, é que a gente ousou dar início à experiência de Branquinha e a fundação do IMO, onde no módulo 3 a gente pôde dar esse mergulho na trajetória do Instituto, né, no percurso da experiência piloto de Branquinha e na força do voluntariado, a fim de avaliar, fortalecer e provocar um avanço em nossa trajetória rumo à elaboração coletiva do planejamento estratégico do Instituto. Agora fica o questionamento: como nós nos vemos nesse processo de sermos agentes do desenvolvimento local solidário? Quais as suas características? Então aqui fica um questionamento para a gente discutir no segundo momento, e antes de abordarmos as características de uma ADS, a gente vai ver o que isso significa, né? O que é ser um agente do desenvolvimento local solidário. O seu conceito são todos aqueles que possuem relativa ou grande influência, capazes de suscitar uma melhora no ambiente social, como o Estado, o município, os empresários, os trabalhadores, as lideranças locais e o terceiro setor, como ONGs e associações. E para fomentar essa melhora no ambiente social de caráter mais inclusivo, duradouro e transformador, os agentes do desenvolvimento precisam, além de uma formação técnica e profissional, ter uma formação humanística voltada a duas posturas éticas: a ética de responsabilidade, que combate a miséria, e a ética da essência do ser, que busca dar ao homem a sua tendência mais profunda de ser solidário. E é dessas duas posturas éticas, a ética da responsabilidade e da essência do ser, que se pode extrair as primeiras características de uma ADS, do IMO, como essas daqui que estão no slide, né?
Primeiro, a questão das limitações humanas que devem ser consideradas, mas apesar delas é possível se esforçar para vivenciar os princípios de solidariedade entre nós, através da escuta atenta e do diálogo desarmado e respeitoso, da alegria e da cordialidade, da atitude de serviço desinteressado. O segundo ponto é que, a partir da vivência desses princípios, é preciso procurar sentir como próprias a dor daqueles grupos humanos que vivem em situação que fere a dignidade humana. E com essa conduta, se vai penetrar na realidade local, como alguém que estimula a participação da população, alguém que aprende o saber popular, alguém que está a serviço, alguém que tenta promover a dignidade da população, alguém que, diante da diversidade das situações, conduz todos a uma verdade unificante onde prevaleça o bem comum. É preciso também ter profundo conhecimento da cultura e dos ecossistemas, a fim de que se possa usufruí-los sustentavelmente, né? Tendo essa consciência sustentável para que as necessidades da população presente sejam supridas e das gerações futuras também. A escola, então, ela passa a ser uma espécie de agente desse desenvolvimento também, uma agência local de desenvolvimento, envolvendo toda a comunidade nessa atividade, buscando esse bem comum. O agente do desenvolvimento é também um planejador que precisa se entregar à causa da população, injetando na discussão outras experiências, apontando oportunidades ainda não identificadas. É preciso ter essa visão. E envolver também o poder municipal, as instituições, os empresários da região, visando humanizar a economia. Lembra que essa é uma das diretrizes, né? Visando um contrato de solidariedade em torno das comunidades em situação de vulnerabilidade social. Enfim, instaurar uma rede de solidariedade e apoios para que a comunidade adquira dignidade integral, com qualidade de vida, conhecimento, acesso ao mercado e adquira a tão sonhada autonomia socioeconômica e caminhe com as próprias pernas. Então, acredito que podemos finalizar dizendo que, ao estender o nosso olhar para cuidar dos excluídos de nossa sociedade, além de ser uma fonte de realização pessoal também, a gente descobre aí a força do terceiro setor, de uma ONG que busca entrelaçar pessoas e instituições na corresponsabilidade solidária com a causa da felicidade humana, que é o objetivo final, no final das contas, né? Gostaria de passar agora a ficha técnica do nosso minicurso, agradecer aos colaboradores Carlos Gonzaga, Gilvânia dos Santos, Matheus Monteiro, a coordenação tão carinhosa e tão dedicada de pesquisa e extensão de Cristina de Souza Lira, e na parte da comunicação, jornalismo e designer gráfico, eu que estive presente aqui com vocês, Bianca. É importante citar que esse minicurso de capacitação é uma parte integrante do projeto Zumbido com apoio da Ampecom e da Faculdade de Serviço Social da UFAL. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha sido prazeroso poder entender um pouco melhor a respeito de tudo que foi discutido em todos os módulos, não apenas nesse, e vamos discutir mais, né? Não é um trabalho que acaba aqui. Então, gente, estão acordados ainda? A hora está avançada, desculpa aí, porque esse último módulo nos empolgamos, realmente. Ainda tivemos que dar alguns cortezinhos, mas é tudo por amor à causa, né? Para que vocês, a gente pudesse ter uma visão do todo. E eu gostaria de chamar a Gile para fazer alguns questionamentos e algum diálogo, Gile. Nossa, como o aura está avançado, né, Cristina? Eu acho que a gente precisa deixar quase em liberdade, né? Uma ou duas pessoas que querem colocar alguma coisa, né? Mas, a grosso modo, né, uma síntese geral, quem é esse agente, né, de desenvolvimento, né? A nossa experiência também pessoal conta muito, né? Nesse longo tempo, né, que a gente vem, né, eu e você, né, que estamos aqui com essa bandeira, né, forte, né, firme, simplesmente é uma doação, porque se a gente olhar para trás da história do Brasil,
eles disseram ordem e progresso, mas sem desenvolvimento sustentável, sem solidariedade, vai ficar tal como está, né? Então, a gente pretende, né, lógico, com essa proposta de Chiara, essa proposta de Jesus Cristo, que a gente almeja mudar um pouco, né? Acho que não vai, lógico que não vai sarar o mundo, não vai curar o mundo, mas a gente pode curar aquele pedacinho que nos pertence, né? Que é Alagoas, né? Então, colocar-se no lugar do outro, né? Ter compaixão do outro, né? De querer que o outro mude, se transforme, mas o que vai alicerçar isso, vai transformar essa mudança, é o amor, porque existe, a gente já viu o contraponto, aquela sociedade que é capitalista, aquela sociedade que quer desenvolver e empreender para o capitalismo, mas não é solidário, não é para o bem comum. E a gente sabe como é a história, né? Como é a história da EDC. É uma revolução, né? E a gente está fazendo nada mais, nada menos que o que Chiara pede, ou pediu, né? E a proposta de Jesus. É isso, mas lógico que a gente sabe que ser um agente de desenvolvimento solidário, né? Na gratuidade, naquele não querer pretender nada, lançar-se, né, nisso. E a gente sabe que existe retrocesso, a gente sabe que é um caminho árduo, mas a gente não vai dizer que é só flores, que isso não é ilusão, né? É uma causa árdua, mas a gente sabe que tem uma transformação, existe um futuro promissor, né? Não é longe da gente, é bem próximo a nós, né? Então, é assim, querer fazer alguma coisa pelo outro. E aí, aqui no movimento tem o que fazer, né? E como fazer, né? É mais ou menos isso que a gente, né, pretende, né, analisar o que realmente é um agente para esse desenvolvimento diferenciado, esse desenvolvimento que vai marcar o homem. Essa formação humana integral, como formar o homem, é um negócio muito profundo, né? Vai formar o homem, né? É uma coisa muito séria isso, né? A gente não vai passar pelo viés de educação, mas a gente sabe que o movimento Socolares, né, o ser cristão, existe uma peculiaridade, existe um diferencial para formar esse homem, senão vai ficar do mesmo jeito que os projetos políticos do Brasil ou do mundo, vai ficar do mesmo jeito, dá a cesta básica e pronto, mas o homem continua com fome. A fome é todos os dias, a fome é hoje, amanhã, é agora. Né? Então, procurar educar, ensinar, instruir esse homem. Aí sim, vai ter transformação, vai ter mudança social. É isso que a gente, né, sonha continuar trabalhando assim. Né? E a gente precisa de pessoas que sonhem junto conosco. Né? Não é um sonho ilusório, não é um sonho que é real. É nada menos que é o cristianismo, continuar com esse sonho de Jesus, né? Que todos sejam um. Né? Se todos são todos, né? Mas, assim, em síntese, é mais ou menos isso. Agora, cada um, lógico, que vai analisar se quer realmente ser esse agente transformador. Assim, a gente escuta tantas pessoas falar assim, eu quero deixar um rastro luminoso, eu acho um rastro muita coisa. Pelo menos deixar uma faísquinha luminosa, né? Porque o rastro, eu acho que é muita coisa para, né? Então, pelo menos uma faísquinha luminosa, né? Fazer algo diferente, né, na nossa existência, né? E é mais ou menos isso, ser protagonista também de uma realidade que é sonhada. Vamos mudar essa história do Brasil, né? Eles vieram descobrir o Brasil, buscar o Brasil aqui, e não desenvolveu nada. A gente está vendo que não existe, né? O bem comum, a solidariedade, educar o outro, a não entregar o peixe, mas pescar junto. A gente leva a vara e pesca junto. Tá aí, né? As nossas experiências estão aqui, que a gente, né, saboreando isso, deu até saudade disso e tudo, né? Então, é isso, né? O que a gente quer, não é desse agente, não é de agente de desenvolvimento local, né, solidário. É uma síntese, né, que é mais ou menos isso. O que eu posso ser? Eu posso continuar sendo? Eu vou acender essa fogueira, não deixar isso apagar, vou chamar outros para nos ajudar, porque a gente sabe que precisa de muitos, de braços fortes e braços decididos. Não pode parar no caminho, senão a gente
fica pedindo socorro. Mas, assim, essa bandeira que a gente vai levar até o fim, né, Cristina? É um pouquinho isso, né? Eu fiz, se tiver um minutinho assim, eu fiz algumas anotações aqui, não vai dar para fazer tudo, mas gostei muito isso que a Gili colocou aí. E eu tinha anotado aqui alguma pergunta assim, porque é um trabalho que foi feito aqui com Cristina, a Gili, né, o pessoal a Bernadette, a Messia, então, que vieram aí levando em conta o trabalho grande que é de Cristina, que é essa pela Universidade Federal de Alagoas. Então, a pergunta, a gente sabe, porque justamente não foi para frente, a gente sabe onde estava o nó desatado, que é o egoísmo, que é não querer aquela briga entre homem e mulher, aquela coisa ali, não marido e a esposa. Eu digo, eu sou homem, eu não vou obedecer à mulher, essa é coisa de machismo. Então, a pergunta que eu coloquei assim para mim é por que não se avançou ao atingir essa auge, né, disso aqui? E a gente sabe que foi a falta disso que a gente falou, a formação de homens novos. Então, o egoísmo tomou conta da coisa. Depois, o que fazer, então, para atingir uma estabilização, uma estabilidade na solidariedade, na formação dessas pessoas? Outra pergunta, como fazer agora, né, retomando esse projeto, fazer essa abordagem dos treinamentos a essas pessoas, as famílias, de modo que se preparem como pessoas que a gente deu a resposta. Justamente no ponto 4 que eu anotei aqui, eu escrevi assim: sabemos que estas comunidades é um berço, é um campo de trabalho para a EDC, para nós do Focolare, vamos dizer assim, e o caminho é isso que a Kirine falou, é ser cristão, está colocado aqui, é o evangelho. Enquanto não viver a palavra de Deus, então vai desatar aqui. E a pergunta que eu já faço é essa: como nós vamos organizar tudo, cada aula, de modo que não só basta levar ali, mas acompanhar de forma tal que se torne pessoas em pé, e não aquele que só recebe o peixe. Vou deixar o espaço para outras pessoas colocarem. Bernadette, diga um pouquinho. O microfone, Bernadette. Mauri, se você puder depois desligar, porque a gente está ouvindo o seu grilo de estimação aí. Dizer que estou aqui pronta, né, para recomeçar, junto com todos, né? Bianca está aqui? Nossa Bianca. Acho que não. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu escutava tudo era vendo que todo esse trabalho que já foi desenvolvido até agora é fruto assim do empenho, da força, da garra, do amor de cada um que está aqui, né? E eu digo, poxa, que legal, né? Tanta coisa que já aconteceu, tanta coisa para acontecer, e ao mesmo tempo podendo ver essas pessoas, né, todas elas responsáveis por tudo isso que já aconteceu, né? E aqui
com certeza, no íntimo de cada um, eu não tenho medo de errar, de dizer que cada um mantém esse seu sim a esse projeto, né, fazer esse projeto cada vez maior, né, cada vez mais importante, porque é um projeto que nos faz bem a cada um, né? É um projeto que tem um objetivo, né, de gerar dignidade, né, de estar ao lado das pessoas que mais necessitam, mas que dá a cada um aqui uma sensação assim de alegria, de viver em comunidade, né, de doação, é muito bacana. E olhando para cada um aqui, poxa, uma sensação muito boa de perceber, poxa, então essas pessoas estão aqui, né, com a gente, juntos. Legal, Cris, foi muito bacana a experiência. Já são 9h40, né? Se mais uma pessoa quiser dizer algo, a gente poderia ir para a conclusão, né, Cris? Isso. Por Se conta do alguém horário. mais queria dizer só uma palavrinha rapidinho para a gente concluir. O Zé Francisco está aqui na sala ainda, que ele tem levantado a mão um pouco antes, né? Acho que não. Não, né? Queria aproveitar para dizer que será emitido certificado aos participantes. Então, aqueles que não conseguiram assistir todas as aulas ao vivo, as aulas do módulo 1 e do módulo 2 já estão disponíveis no YouTube. Então, acessando lá no YouTube, mini curso IMO, vai aparecer lá, já aparecem os 2 módulos, o terceiro, em breve, o Matheus vai estar disponibilizando lá. E dessa forma, todos nós nos habilitamos a receber esse certificado, né? O certificado vai ser entregue quando, Cris, em breve? Antes do certificado, vamos ter uma enquete de avaliação, né? E de compreensão do minicurso, porque foi tantas, assim, informações, assim, em pouco tempo, que para assimilar, e depois não deu para ter uma troca com todos, por conta do tempo, né? Então, se vocês generosamente puderem responder a enquete, porque é interessante dar uma continuidade a esse minicurso e com o que foi bem, o que não foi, é muito bom, assim, para futuramente, possamos corresponder melhor, né? Esse foi um pouco rápido, porque foi uma ação do Projeto Zumbido, visou capacitar o corpo de voluntários, que estamos com esse desafio agora, com esse projeto que foi aprovado, ele visa... esse projeto assim, ter bem no coração, ele tem 2 focos, né? Que é fruto do edital da Ampecom, que a Ampecom é a Associação Nacional por Economia de Comunhão. Então, se formos contemplados, então é vontade de Deus, né? Abraçarmos essa causa e com darmos tudo de nós, assim, aquele que se diz chamado e está na linha de frente, esse projeto, do êxito, vai depender do nosso, assim, entrelaçar das mãos, né? Porque ele tem 2 objetivos principais. O primeiro é colaborar com a formação de lideranças comunitárias, lideranças jovens, adultas. Veja a Rita, né? Ela mesmo falou, se eu não for na prefeitura pleitear a estrada, assim, ninguém vai, né? Assim, vai dizer, espera, né? Então, assim, vamos colaborar com esse processo, né? De ter um corpo ao redor do líder, que ajude nas demandas da comunidade. Quando aquele líder adoecer, como é que fica, né? Então, é muito importante a gente colaborar com esse processo. Então, sobretudo, esse curso, o que vai ficar no curso não é tanto o conteúdo, mas a vivência de fraternidade. O quanto pudermos construir vivência de fraternidade com eles. Esse amor recíproco que existe entre nós deve ser visível nesses minicursos. Deve ser visível, é isso que fica. Porque quando foi que nós nos atraímos para o ideal? Foi ver aquele clima de fraternidade. Então, é esse clima de fraternidade que as comunidades têm sede, né? E elas, absorvendo esse clima, elas vão replicar esse clima. Então, eu acho que esse é o desafio maior desse minicurso, assim, de podermos colocar à disposição para as vivências, para construir os módulos. E outro desafio também é a contratação de um especialista em agroecologia, porque é uma demanda que sai muito nas reuniões deles, de
reuniões de avaliação, não ter um técnico assim que pudesse dar orientação para melhorar a qualidade do produto, tanto a qualidade como a quantidade do produto, projeto de irrigação. Então, desde já pedir a oração de vocês para que realmente possa surgir aquele que Deus pensou, né, para esse projeto. Então, são tantos desafios assim mas na força, né, desse amor entre nós, cada um procurando fazer a própria parte, assim, estarmos juntos, eu acho que quem vai conduzir realmente é o nosso sócio invisível. Então é isso, né, gente? Agradecer e, sobretudo, pedir assim que solidariamente possa preencher os enquetes, né, de avaliação e de compreensão de que foi esse minicurso e, sobretudo, estarmos juntos para levar adiante essa bandeira, né, de sermos ADS. Então, essa enquete, para que todos possam participar, vai ser gerado um link disponibilizado ali no grupo Comunhão, para quem está ali, e para quem não está no grupo, a gente encontra um jeito, né, Cris, Matheus, de enviar esse link para que cada um acesse e responda esse questionário, né, de avaliação e de compreensão, como a Cris falou, né. Uma outra coisa é, para a emissão do certificado, quem não se inscreveu naquele link que foi ofertado inicialmente de inscrição, o link também está disponível novamente lá no grupo Comunhão. Se alguém não participou desse grupo do WhatsApp Comunhão, pode dar um alô para a gente disponibiliza o link para a gente poder gerar esses certificados. Então, no mais, é agradecer muito a cada um pela participação, pela alegria de estar conosco. Vamos juntos, dizer que somos aí filhos de Chiara, um grupão aí com vontade de fazer acontecer e com certeza a gente vai conseguir. Obrigadão a todos, boa noite e até mais ver. Boa noite. E a Jane está aí, Jane? A gente fica um pouquinho. Ok, boa noite, tchau. Boa noite.